Como ser mais fiel nas práticas devocionais em 2026? Pensando na nossa vida devocional com o Senhor, eu então estou trazendo a respeito deste assunto para que nós possamos conversar a respeito e talvez ajudar com que melhoremos mais se nós temos falhado, se eu somos destes que têm falhado nesta questão da vida devocional, do relacionamento com Deus em nosso dia a dia. Eu acredito que se você já falhou em suas vidas devocionais, o que é isso? Em suas leituras diárias da Palavra de Deus, você não consegue manter o foco, manter uma constância na vida de oração e na meditação. Estas são as práticas devocionais que nós temos, que há na vida do crente, que deve ter, mas que muitas vezes, por muitas coisas talvez, ou quem sabe por desculpas nossas, nós temos negligenciado ou tem ficado de lado na nossa vida algo tão importante quanto, que deve ter diariamente em nossas vidas. Então o objetivo é pensarmos a respeito para melhorarmos e talvez termos aí um 2026 muito melhor no nosso relacionamento com o Senhor. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar por onde começar é justamente começar pequeno. Às vezes nós temos a tendência de, quando queremos fazer alguma coisa, já começarmos ali no auge, no alto mesmo. Mas veja, você não precisa pensar em 1 hora por dia. Na sua vida devocional, nos seus hábitos devocionais com o Senhor, você pode começar a princípio ali com 10 a 15 minutos da sua vida devocional, que ao longo deste mês de janeiro esse está sendo um vídeo de virada, para nós já pensarmos a respeito, mas no decorrer deste mês eu vou estar falando justamente sobre as práticas devocionais, que são inclusive uma herança que os puritanos deixaram para nós desde o século XVI. Então, envolve a leitura da palavra, a meditação e a oração. Então, estas são as 3 principais práticas devocionais que nós vamos estar conversando a respeito, envolvendo uma coisa e outra ali ao longo deste mês. Mas o que nós precisamos entender é termos uma disciplina na nossa vida diária. Então, se eu estipulo um tempo que dá para mim 10, 15 minutos e eu busco de fato cumprir aquele tempo a cada dia, isso vai se tornando um hábito, uma disciplina na minha vida e vai chegar um tempo que eu já não vou viver mais sem ela, sem sentir falta daquela prática que virou um hábito na minha vida. Você sabia que se nós lermos a Bíblia por 15 minutos todos os dias, nós conseguimos ler ela toda em um ano? Então é algo tão pouco, mas que às vezes a gente pensa lá em cima, achando que não vai dar porque é grande, mas a gente nunca começa, vamos procrastinando, vamos enrolando e nunca começamos. Então este é o primeiro ponto para nós nos situarmos e de fato iniciarmos, definir primeiramente o tempo. E em segundo lugar, é um horário fixo que você deve ter para o seu devocional. Então, o que é hábito em nossas vidas sempre tem ali um horário constante. O trabalho nosso é um hábito diário nosso, tanto por necessidade quanto, claro, por amor, por de fato ser necessário. Então, nós cumprimos aquele nosso trabalho ou certas demandas, certas tarefas do dia a dia que já viraram hábito em nossas vidas e que tem o horário certo para que aconteça, como por exemplo o café da manhã nosso tem que acontecer naquele tempo, naquele momento. Então, o tempo está incluso dentro da disciplina que nós precisamos ter. Então, espiritualidade também é hábito real, constante na vida. Então, sem um horário fixo, sem isso ser de fato algo que eu coloque ali como sendo parte da disciplina diária minha, pode virar qualquer coisa que eu possa ter um momento ou outro e eu não vou seguir aquilo com empenho e com dedicação. Então o horário é importante.
1.3 entra aqui a questão em qual seria esse tempo. Muitas recomendam que seja-se sempre no início do seu dia, né? Então, muitas vezes nós já acordamos já com o celular na mão, já se atualizando ali das mensagens, e-mails, o que temos para fazer e tudo mais. Mas entra aquela primícia de nós iniciarmos o nosso dia com o Senhor, que de fato muda tudo, né? Eu sei que para alguns e às vezes nem sempre vai ser possível, talvez termos ali sempre, vai ter alguma necessidade em algum momento que talvez nós tenhamos que fazer no nosso devocional lá para o meio do dia ou quem sabe até mesmo à noite, né? Eu sei que já ouvi muitos que deixam seu devocional para a noite, mas colocando como uma primícia espiritual em nossas vidas, como alguém que precisa da orientação de Deus para tomar as decisões ao longo do dia. Então cabe aqui esse ponto para que nós comecemos antes, né, de qualquer coisa no nosso dia, começarmos com o nosso devocional, com essas práticas devocionais, que então eu vou poder inclusive meditar ao longo do dia a respeito do que Deus falou comigo, do que eu falei com Deus, tá certo? Então, talvez certo, haja dificuldade, mas como falado no ponto anterior, tudo é disciplina. Então, se eu me disciplino, se eu me organizo, eu consigo implementar isso na minha vida de maneira que eu possa cumprir. Então, colocar ali no despertador para acordar uns 20 minutinhos antes, e aí você já acorda e já vai fazer isso aí, talvez seja possível, e nós podemos ir acompanhando juntos. E é aqui que entra o nosso quarto e último ponto, né, é bom caminharmos juntos. Então, muitas vezes é bom termos alguém para prestarmos contas. Às vezes você que vai para a academia sempre gosta de ir com um colega porque tem aquela força, né? Essa questão de comunidade, de nós estarmos juntos com colegas que nos dão força, ajuda bastante e pode caber aqui também dentro da questão devocional. É claro que nem sempre. Você precisa do seu momento a sós com Deus. Se você for casado, casada, se você tem pais, se você tem filhos, você vai precisar de um momento reservado ali como disciplina, colocando isso na disciplina do seu dia a dia, reservar aquele momento para você estar a sós com Deus, certo? Mas pode ter um momento ou outro, embora vocês estejam separados, mas, por exemplo, eu posso prestar contas à minha esposa se eu posso chegar para ela e perguntar: e aí, amor, você fez seu devocional? E vice-versa. Ter essa questão de cobrança que nos ajuda na questão disciplinar nossa, certo? E a comunidade também entra nisso. Nós sabemos que nós fazemos os nossos momentos a sós, nossa vida devocional, a nossa vida cotidiana, o nosso relacionamento com Deus é real, mas tudo vai estar sendo direcionado, o propósito final, o local onde eu vou no final das contas, no primeiro dia da semana eu me encontro com os meus irmãos. Então a vida devocional pessoal leva ao comunitário também, porque vida cristã é vida pessoal com Deus, mas não é vida solitária, porque a vida cristã ela é pessoal, mas não é individualista. Então nós temos uma comunidade que inclusive nós prestamos contas a esta comunidade como irmãos em Cristo Jesus. Então, no final das contas, é justamente para este ponto final que a minha vida devocional vai me conduzir, certo? Eu vou estar sendo alimentado para abençoar também os meus irmãos. A igreja também, ela recebe os benefícios da vida devocional pessoal de cada crente, de cada irmão que compõe este corpo, esta congregação, de maneira que são abençoados de forma geral. Então, meus queridos, trouxe este assunto para nós pensarmos melhor como foi a nossa vida devocional com Deus no ano de 2025. Muitos certamente podem dizer aqui que falharam, eu posso ter falhado, nós falhamos juntos, outros, graças a Deus, podem ter acertado, mas eu trago aqui para que nós melhoremos cada vez mais a nossa vida com o Senhor, com Deus, e espero que essas dicas, que este assunto possa estar sendo benéfico, sendo de ajuda para você e para mim
e que nós possamos ter um ano aí de 2026 mais próximos, mais ativos no reino de Deus, mais próximos dele e sendo aí abençoados para abençoarmos. Então Deus abençoe e logo mais eu trago outro sobre a palavra de Deus. A primeira prática devocional, a leitura da palavra, vai ser a próxima coisa que nós vamos abordar aqui, tá bom, meus irmãos? Deixem nos comentários o que vocês acharam, como estão, como foi a vida devocional e fique à vontade para falar qualquer coisa. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever e de nos abençoar com a sua pessoa, com a sua atenção. Deus abençoe e até a próxima.